Na minha vida, os negros estão mais concentrados no esporte. Não é na escola, não é na faculdade. Tanto que foi a partir daí que eu comecei a me aceitar como uma pessoa negra. Quando eu comecei a gostar de ser negra. Oi, gente, eu sou a Ana Bacana e desde sempre eu fico pensando por que existe um verdadeiro abismo entre pretos e brancos. Aí eu resolvi estudar mais sobre o assunto, trocar ideias e surgiu o Ana Bacana Convida, que é um espaço de discussão, troca de ideias, aprendizado, onde a gente vai encontrar muita gente incrível para discutir esses assuntos tão importantes. Meu nome é Thaisa Xavier, eu tenho 20 anos, eu sou atleta de atletismo, faço salto em distância e atualmente estou estudando psicologia. Nosso encontro foi uma coisa muito especial e eu vou acabar falando dele primeiro. A gente se encontrou dentro de um ônibus e me chamou a atenção ter você ali com um livro na mão. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção em você. E aí eu fiquei muito feliz de ver você daquele jeito, senti uma coisa muito louca. E aí, mas eu me segurei, porque eu sou uma pessoa assim que quer falar com todo mundo, tá? E tô aprendendo agora com 50 anos que não é bem assim. Não é assim? Mas aí, cara, eu não aguentei. Aí você levantou, eu falei, mano, eu vou ter que perguntar pra ela, né? Eu vou ter que falar com ela. E aí você abriu um sorriso assim, e eu falei, ainda bem que eu falei com ela, né? Eu tava lendo o livro da Grada Quilomba, e você, qual que era? Da Djamila? Era Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila. Foi o primeiro livro, assim, em relação aos negros que eu li. Sim. Então, eu ganhei esse livro de presente do meu primo e, tipo, eu sabia que aquele livro ia mudar minha vida só pela dedicatória que eu recebi. Eu falei, nossa, é esse o livro que vai mudar minha vida. Que lindo! Eles fizeram muito uma puta dedicatória. Aham. E aí, ler o livro e conhecer uma pessoa, assim, que já está fazendo parte da minha vida por causa desse livro, já pode perceber que o livro realmente fez diferença, né? Meu pai, ele começou a trabalhar desde cedo para ajudar em casa. A minha mãe tem quatro ou cinco irmãos. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. 4 ou 5 irmãos, agora eu não tô conseguindo lembrar. Mas, assim, todos eles moravam dentro da USP de Ribeirão Preto. Moravam numa casinha, assim, pequena, e todos moravam juntos. Então, assim, você vê que as condições não eram muito boas. Certo. Mas, assim, todos os meus tios passaram na USP. Todos fizeram faculdade na USP. Maravilhoso. Meu pai também, ele estudou pra caramba. Então, você vê, os dois não tinham muitas condições, ralaram, estudaram, se conheceram no atletismo e, com a luta deles, conseguiram dar uma vida para mim e para o meu irmão relativamente mais tranquila, sabe? Sim. Eu nunca precisei trabalhar. Meu irmão nunca... Agora que ele já tá mais velho, tá morando sozinho em outro país, ele trabalha e tudo. Mas se ele tivesse aqui, meus pais ainda teriam condições de sustentá-lo, sabe? Então você vê, eles vieram do nada e aí chegaram num patamar que hoje eu não preciso lutar tanto quanto eles lutaram, sabe? Sim. É muito legal essa história. E você vai evoluindo e assim vai, assim como foi aqui na minha casa, né? A minha avó era empregada doméstica, ficou 50 e poucos anos na mesma casa, governanta, enfim, depois. Mas a minha avó era empregada doméstica e ela fazia tudo muito bem. Ela era foda, ela gostava do que ela fazia. Ela tá viva ainda, gosta. Tipo, fazia com dedicação, tinha uma lealdade, assim, uma coisa muito forte. A relação delas era de troca, era de respeito, né? E não é porque nada contra ser empregada doméstica, muito pelo contrário, mas você tem que ter o seu lugar como pessoa. A pessoa tem que te respeitar, a tua patroa, né? Então, o que a gente tem que fazer, você, é honrar os teus pais, sabe? Os caras ralaram pra caramba, né? Minha avó também ralou pra caramba. Então, e a gente traz essas pessoas, o negro, a família negra, ela tem essa força dos ancestrais
muito presente. Tem muita gente aqui atrás de mim agora, tá ligado? Não é brincadeira, entendeu? Então, eu falo para os meus filhos, né? Tenho 2 filhos adolescentes, assim, vamos honrar, o bagulho é louco aqui, né? Minha família é uma família matriarcal, a mulherada, relação, power, e deu no que deu. Olha só como eu sou foda, sou maravilhosa, entendeu? É mesmo. Se ninguém fala, falo eu. Quando criança, eu não tinha muito essa visão de ser negra, de que ser negro é bonito. Não tinha muita inspiração, né, a não ser as artistas americanas que a gente via por aí, mas que também não representavam muito a negritude, porque a maioria alisava o cabelo e fazia todas aquelas coisas, né? Então eu cresci sem ter muito um norte do que é ser negro, né? Assim, entender um pouco mais minha origem. Apesar de toda a minha família ser negra, ninguém estudou sobre ou falava sobre, sabe? A gente é negro, mas a gente não sabia o que é ser negro. Então foi um pouco difícil, assim, crescer sem essa imagem, porque eu graças a Deus, eu tive a oportunidade de estudar em escola particular, mas, como sabemos, nas escolas particulares a quantidade de negro é mínima ou inexistente, né? Então, na minha escola tinha no máximo 3 negros. Certo. Eu, meu irmão e mais umas outras pessoas, assim, mais 2, 3 pessoas. E nenhuma delas também tinha essa noção do que era ser negro. Então, a gente não crescia com uma referência, né? A gente se espelhava nas pessoas que estavam ao nosso redor, então, as pessoas brancas. Acho que é um pouco parecido com a minha família. Minha mãe falava, vamos tocar a vida, né? A gente é uma pessoa, vamos aí. A gente tinha muita coisa cultural, era muita música, muita referência de arte, né? Minha mãe e meu pai sempre trouxeram muito isso, né? Tinha avó pianista, tinha uma série de questões aí de estética bem próxima. Mas a gente nunca discutiu a negritude em si, porque a minha mãe não colocava isso com medo da gente se colocar num lugar de vítima, né? E não andar para frente. Então, acho que por isso tem uma questão que a gente ficou meio fora, e agora que eu estou resgatando e querendo trocar ideia sobre isso, porque eu acabo não sendo de grupo nenhum, nem do movimento negro, nem dos brancos, porque eu não sou branca, então, e eu sempre andei com os meninos, que as meninas também não gostavam muito de mim, então é uma loucura, né? Você não é de lugar nenhum. E ao mesmo tempo é bom não ser de lugar nenhum também. Eu gosto. Como é que era na escola? Você sentia alguma questão de racismo? Você passou por alguma situação? Ou você foi vivendo a vida de boa? Enfim, não tem problema nenhum também não sofrer, né? Não, eu acho que assim, em relação a isso, eu sempre fui muito tranquila. Nenhuma pessoa chegou em mim, tipo, me xingou por ser negra. Acho que eu nunca passei por isso. Mas eu sempre também tentava ter uma imagem de uma pessoa forte. Acho que o que fazia com que as pessoas evitavam me xingar. Então, por exemplo, batia nos meninos. Como eu sempre fui forte, assim, atlética, eu esculachava todo mundo. Eu não fazia bullying com ninguém, mas, tipo... sabe? Era aquela coisa de impor o respeito. Você tinha uma estratégia de impor o respeito. Legal. E eu sempre fui muito mais amiga dos meninos, né? Então, eu sempre fazia as coisas de moleque. Jogava futebol... apostava corrida, ganhava de todo mundo. Então, essa questão, assim, eu não sofri muito por esse lado, sabe? Às vezes, assim, eu alisei meu cabelo. Alisei meu cabelo pra... Alisava o cabelo pra tentar fazer parte, né, das meninas bonitinhas, pra ver se algum menininho gostava de mim. Então, você sentia isso, essa coisa na hora dos relacionamentos, né? Porque eles realmente escolhem elas, né? Parece aquelas líderes de torcida de filme americano, né? Eles sempre querem ficar com a menina da líder de torcida e a gente sempre ficava esperando. É uma louca, né? Só que eu não ficava esperando. Não, mas é complicado. É muito complicado, porque... Mas você não teve problema de autoestima, de não ser desejada, assim? Era essa a questão, porque eu me sentia muito rejeitada. Sabe uma coisa que eu tô lembrando agora? Quando eu era criança, eu odiava ser negra, né?
Eu odiava ser negra, porque você via todo mundo branco ali, todas as meninas, os meninos gostando das menininhas loirinhas, as meninas, sabe, padrãozinho. Tô lembrando agora de uma cartinha que eu mandei para uma amiga minha, perguntando se ela não gostava de mim por eu ser negra. E eu Olá, tinha, tipo, 9, 10 anos. era bem E nova. ela, não, claro que não, eu amo você por quem você é e tal. Mas, tipo, sabe, são umas coisas assim que entram na nossa mente, mesmo que ninguém fale pra gente, olha, você é feia, ou a gente acaba internalizando isso de alguma maneira, sabe, pelas atitudes das outras pessoas. Muitas vezes eu via, tipo, os meninos zoando um com os outros. Ah, você vai ficar com aquela neguinha lá, e, tipo, todo mundo rachava o bico, sabe? Como se ficar comigo fosse um castigo, fosse nojento, sabe? Então, isso machucava. Então, tipo, as coisas não eram diretas pra mim. Ah, me xingava, ah, sua preta, ou ah, sua macaca. Ninguém nunca falou isso pra mim, mas só que tem comentários que a gente ouve e machuca. Então, eu via todas as meninas lá curtindo com os meninos e tal, e eu ficava lá no canto. Ou eu ficava, tipo, dançava porque era a única coisa que eu conseguia fazer. Sei bem. Então é muito complicado crescer nesse meio, assim, quando você não se sente muito valorizada. Porque uma coisa é sua família falar, ah, você é bonita, mas outra coisa é você ver esse tipo de situação e você falar, poxa, eu não sou tão bonita assim, porque ninguém gosta de mim. Tem alguma coisa errada, a gente fica pensando, e aí a gente começa a achar que é com a gente, né? Aí a gente começa a mudar, né? Querer se encaixar nesse padrão para ver se as pessoas começam a gostar de você. Mas a verdade é que elas não acabam não gostando. Que aí não é você. Mas eu lembro da minha primeiro dia de aula, 6 anos de idade, né? Eu sempre conto essa história para os amigos, não aguento mais ouvir, mas eu sempre falo, eu fui para a escola, sei lá, com aquelas camisetas brancas, shortinho vermelho, que acho que você nem sabe, essa geração não sabe qual é. Cheguei lá, parquinho, não sei o que lá, primeira coisa, só macaca imunda, nojenta, suja, sei lá que porra, que me xingaram de tudo que você pode imaginar. Meu primeiro dia. E eu era uma fofura, coisa mais linda, gente. Mano, eu cheguei em casa cagada, chorando, né? Me jogaram daqueles trepa-trepa. Cheguei em casa, minha mãe falou assim: preta você é. Isso não há dúvida, você é preta. Para de chorar. Mas feia, nojenta, macaca, não. Então, peraí. Preta você é, acabou esse assunto. Agora, suja você não é. Você é linda, você é minha filha. Sei lá, ela falou um monte de coisa, são quase 50 anos atrás. A minha mãe me salvou naquele dia. Eu não sei nem se a minha mãe lembra disso, mas foi ali que ela me salvou e foi ali eu sofri tudo isso, mas muito menos. Eu sabia que eu não era suja. Por mais que o homem me olhasse com cara de nojo, ou a mulher, até hoje, me olham com cara de nojo. Várias situações que eu vou contar ao longo desses programas, dessas entrevistas, mas eu não me sinto suja, tá ligado? Então, assim, a minha mãe me salvou nesse dia. Então, foi uma coisa que eu tive sorte de ter essa mãe foda, maravilhosa, linda, né? E que tava ali na hora. E falou, não, mano. Porque também não foi assim, ai, filhinha, porque minha mãe não é muito assim. Eu acho que o meu problema foi que eu não falava, né? Eu guardava para mim. Então, sei lá, talvez se eu tivesse chegado para meus pais e comentado tal coisa, ah, as pessoas não gostam de mim por eu ser negra. Sei lá, se eu tivesse chegado e comentado qualquer coisa, talvez minha trajetória teria sido diferente, né? Na verdade, eu acho que eu sempre me sabotei bastante, né? Eu sabia, às vezes eu sabia que eu estava numa situação que eu podia estar tranquila, podia chegar assim, mas eu preferia me fechar. Eu preferia fechar a cara e, sabe, fingir que eu não estava lá. Sim. Então, é um pouco complicado. Às vezes a gente não quer ser o centro das atenções, dependendo da pessoa, né? Não quer ser o centro das atenções para não ter nenhum tipo de comentário, sabe? Então, em algumas situações eu me fechava. Já com meus amigos, não, batia em todo mundo. Mas, assim, em família, eu preferia me fechar, sabe? Com Até os na amigos família. é.
Até na É que eu não tenho foto do meu RG aqui, mas se você visse a foto do meu RG quando eu era pequena, eu tava assim. Parecia, porque, assim, parecia que eu não queria que as pessoas vissem quem eu era de verdade, sabe? Porque as pessoas não enxergam as qualidades que elas têm. E eu não enxergava quando eu era menor. Eu não enxergava. E mesmo que algumas pessoas falassem, eu não via aquilo em mim. Eu precisei ter uma reforma, assim, uma reforma íntima muito pesada para eu começar a ver o que tinha de bom em mim, sabe? Eu lembro que aos 19 anos eu estava na faculdade, eu fazia jornalismo. Eu sou jornalista. E uma menina da minha sala, uma branca, linda, amiga minha, gente fina, olhou para mim e falou, mano, tipo, faça um rímel, porque eu era bem, andava maloqueira, andava com os moleques, tipo, andava com umas roupas de rap, ia no show lá na São João, do Mano Brown, tá ligado? Eu sou assim ainda. Ótimo! Enfim, adoro um rolê. E ela olhou pra mim e falou assim, por que você não pega um rímel e passa? Olha o tamanho dos seus cílios, é linda. Eu falava, gente, mas nunca ninguém falou que eu sou linda. Ai, que Desse jeito, né? E ela me fez ver os meus cílios, eu já tinha 19 anos. E eu também, nenhum cara queria ficar comigo, só queriam ficar comigo atrás da moita, ninguém queria namorar comigo, só com a loirinha, aquelas minas lá, padrão, como você diz, né? E todos eles depois vieram correndo atrás de mim, que eu acho ótimo, me vinguei de todos eles. Falei, agora fica com as suas brancas aí! Mas eu lembro muito dessa menina, ela foi muito uma virada para mim na minha vida, assim, de, nossa, meus olhos, meus cílios, gente. Aí eu comecei a passar um batom, e hoje eu não uso muita maquiagem, na verdade, mas é diferente, né? Você se vê bonita. Ela fez um pirlim-pim-pim em mim. Eu vejo muitos comentários falando que é impossível ser negro e viver sem raiva. Fala que é impossível isso. Mas será? Não. Tipo, será que toda vez que a gente for passar esse conhecimento para outra pessoa, precisa ser com raiva, precisa ser com ódio? É claro, dá raiva ver as coisas que acontecem ainda em pleno século XXI. Mas a gente já viu que com ódio não vai se resolver as coisas. Eu também acho isso, mas tem gente que ainda acha que a luta tem que ser uma luta na porrada, e eu respeito. Mas a gente vai ouvir críticas. Sim. Mas eu concordo com você que dá para ser de várias formas. Mas eu acho que o ódio consome muito, eu não tenho muito tempo, então eu preciso me alimentar aqui do que eu estou te mostrando aqui, dos meus livros, dos meus saravás aqui, estão todos aqui comigo, é disso que eu estou fazendo. Estou indo lá no meu pai, vamos lá. Pedindo ajuda de quem já foi, que eu sei que está todo mundo aqui na sala agora. É isso que eu tenho para fazer, é assim que eu sei fazer. Né? Um país colonizado até hoje, é uma merda, a gente, né? Teve, que nem falou, né? No dia seguinte da abolição, não se sabia o que fazer com essas pessoas, não teve um programa, um projeto, né? Para reorganizar, indenizar e fazer com que as coisas funcionassem. Então, até hoje, a gente está sofrendo por causa disso, né? E é de verdade mesmo, toca o saco. Não é vítima, não é foda. Enche o saco. Você anda na loja, a mulher te segue, porque isso acontece comigo, entendeu? Gente, nem me fale. Que preguiça, entendeu? Então, assim, vamos, não é mimimi, não. Né? O cara você tá num almoço, sei lá, de que o homem bota a mão na tua perna, embaixo da mesa, isso já aconteceu comigo. Eu ando aqui no meu bairro e ninguém entende que eu não sou nem a babá, nem a faxineira, nem... Eles não entendem o que eu sou, dá uns tilts, assim, entra numa galeria de arte, não tem um preto lá dentro, pô, entendeu? Melhorou muito? Melhorou, mas não tem. Então, sabe, você vê os balões assim, nossa, quem é ela? Aí se você falar um francês ou um inglês, então, nossa, os caras... Dá um tilt assim. Nossa, ela fala francês! E nós estamos aqui para falar disso. Assim, de batom. Cabelo solto. Cabelo solto. Então, 3 dias para ele ficar do jeito que a gente quer. Porque ele tem vida própria, né, amiga? Esse cabelo é uma loucura. A minha avó tem 97 anos. Ela acorda todo dia cedo e, passa batom. E ela sempre tá linda. E ela fala, olha, cabelo e batom e dente tem que estar nos 30. Eu já não sei passar maquiagem muito bem, ainda você me faz passar na frente da câmera assim, meu Deus. Mas ninguém tá vendo, só nós duas.
Depois quero ver você botar essa parte aí na entrevista. Às vezes vem umas meninas falar comigo, né? Ai, porque meu cabelo é feio. Ai, porque eu não consigo fazer isso. Agora eu comecei a postar vídeos, né, sobre cabelo. Me sobre conta como é que foi o resultado aquele dia. Conta pra mim como é que foi. Eu vi que você fez e no dia seguinte umas meninas postando que tinham feito. Como é que foi? Então, bastante gente veio me agradecer pelas dicas. E é engraçado porque antes de começar a fazer os vídeos, eu pensei, mas todo mundo sabe disso, né? Tem tanta informação sobre isso na internet. Só que o tanto de gente que não fazia a mínima ideia das coisas. E, tipo, quando você posta isso, você cria uma possibilidade delas terem um pouco mais de conhecimento, que é sobre cabelo. Sobre cabelo é uma coisa assim que parece tão besta, que todo mundo sabe, mas não, as pessoas não sabem. Não. Então, quando você abre essa possibilidade para elas de terem um conhecimento das coisas, muda completamente. Completamente. Então, tipo, as meninas começaram a cuidar mais do cabelo depois que eu fiz o vídeo, sabe? Eu falei, acho que estou no caminho certo. Ficou feliz, não ficou? Foi bom para elas, mas não foi bom para você também? Nossa, foi ótimo. Eu acho que se tivesse uma curtida, que a menina tivesse falado assim, olha, comecei a cuidar do meu cabelo a partir de hoje, já teria ganhado, assim, sabe? Mas foram muitas meninas, muitas. Então, para você ver que como coisa simples, como a minha amiga que falou do meu rímel, né? Podem transformar uma pessoa. E a gente, fazendo isso com essas meninas que você fez, elas vão ter autoestima e elas vão chegar no trabalho delas com outra postura. Uma forma que eu tô também tentando fazer com que dê certo, para tipo, até melhorar, divulgar mais essa imagem do negro, essas coisas, eu tô tentando virar modelo. Então, ótimo! Fazer comercial, essas coisas, eu acho que são, mesmo que pareça ser uma coisa besta para as outras pessoas, quando os negros veem pessoas negras nas mídias, nos comerciais, é uma forma também de mostrar essa luta, né? De que os negros estão subindo os patamares. Então, tipo, tô entrando um pouco nesse ramo para ver se eu também consigo atingir mais pessoas, não ficar só no esporte ou na psicologia em si, mas é uma forma, né? Claro, você tá certíssima, tem que botar a cara aí. E você pode, né? Tem essa vantagem. Então, mas eu acho que sim, que tudo é válido. Eu vi que você postou uns vídeos que você estava dançando. O que você gosta de música? Você estava dançando e estava dando, sei lá, demais, amei. Então, eu dançava, né? Quando eu era bem pequena, eu fazia dança na escola. Inclusive, minha escola oferecia aulas de dança, aulas de teatro, então me desenvolveu muito nesse quesito, que é muito importante, né, para uma criança, né, entrar em contato com essas atividades. E eu fazia dança. E aí, depois de um tempo, eu parei, entrei no atletismo, e eu sentia muita falta de dançar. Eu sempre gostei muito, muito de dançar, muito. E eu parei. Eu simplesmente comecei a focar no atletismo e deixei a dança de lado. Até que na quarentena, né, quando começou a quarentena, a gente, né, em alguns momentos a gente fica super criativo, né? Vou fazer tudo que eu gosto agora. Eu comecei a dançar, eu voltei a dançar, comecei a criar coreografia. E agora eu posto vídeo dançando também, porque eu acho que as pessoas precisam ter essa inspiração de fazer aquilo que você gosta. Não, porque muitas vezes a gente esquece daquilo que a gente gosta, a gente fica tão focado na nossa rotina, no nosso dia a dia, trabalhando pauleira, que a gente esquece daquilo que a gente gosta. Então, eu voltei a dançar, tô super animada, assim, às vezes eu posto esses vídeos aí, batendo cabelo. Mas que me deixa muito feliz e faz outras pessoas felizes também. Porque um monte de gente comenta, nossa, como você tá feliz, que contagiante isso. E é muito importante isso, né? Dançar é tudo de bom. Eu também já dancei bastante, eu adoro. Dançava o quê? Eu fiz jazz, fiz um monte de coisa. Eu nem era muito boa, mas dançar é a minha vida. Eu danço e não interessa se tá bom, se não tá. Eu chego na pista, nunca mais eu saio. Entendeu? Mas dançar é isso, não é para ser bom, né? É para extravasar.
Então, entra ali, minha filha, ó, nunca mais eu saio, ninguém me tira. E, assim, danço desde criança. Meu pai dançava, postei essa semana uma foto do meu pai lá na vitrola, tô botando um som, botando um disco, né? E minhas irmãs, a gente até chorou lembrando dele, que era todo dia tinha um som rolando lá em casa, e a gente dançava juntas, fazendo uns passinhos e tal, que a gente faz até hoje em homenagem a ele e minha mãe. Mas meu pai e minha mãe dançavam muito bem nos bailes, e é uma coisa que vem da família. Quando eles chegavam, no casal que se conhecia muito jovem, limpos demais, eles chegavam assim na festa, o baile parava para os caras entrar, tá ligado? E aí os dois entravam e dançavam juntos e tal. E depois que a gente nasceu, meu pai dançava com todas as mulheres dele, que eram nós quatro, mais minha mãe. Então o cara, assim, viveu pouco, mas viveu bem. Viveu bem. Não importa, né? Você deixar esse legado, né? É muito maravilhoso. Assim, antes eu queria direito, eu assistia a séries How to Get Away with Murder, sabe? Eu queria ser eu esqueci o nome da principal, mas eu queria ser ela. Aí, só que depois eu fui percebendo que no direito você tem que defender pessoas que nem sempre estão certas, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito justa. Eu sempre gostei de ser justa. Tipo, se a pessoa tá errada, eu não vou defender a pessoa que tá errada. Mesmo que ela seja minha mãe. Então, eu comecei eu tava nesse processo, mas eu ainda não precisava decidir porque eu tava na escola, eu tava no ensino médio. Uhum. E nesse processo foram vindo várias lesões no esporte. Isso foi me deixando muito mal, a ponto de querer desistir do esporte e tal. Só que no fundo eu sabia que se eu melhorasse das dores, eu poderia evoluir no esporte e que eu não precisaria desistir. Então eu comecei a entrar com um trabalho psicológico e tudo mais, e eu fui vendo que aquilo foi me ajudando. Eu fui melhorando minha autoestima, minha confiança, as dores foram diminuindo, mas não parou totalmente, mas foram diminuindo. E eu fui sentindo que era aquilo que eu queria fazer com as pessoas. Eu queria ajudá-las a melhorarem os seus problemas, a se melhorarem como seres humanos, sabe? Porque eu acredito que quando uma pessoa está bem psicologicamente, ela não faz mal para as outras pessoas. Pode ser que não seja a psicologia que eu trabalhe, mas eu quero ajudar as pessoas de alguma maneira, sabe? Sim. E eu acho que psicologicamente é o caminho mais seguro. A mulher, como um todo, mulher, já tem uma questão na sua carreira de que a gente ganha menos, a gente é menos respeitada, as pessoas, né? É muito complexo. E comigo é igual. Uhum. O cachê nunca é igual ao cachê do fulano, e ser mulher negra piora, né? Eu acho que a gente está aqui falando da questão da mulher, é uma questão que nós vamos sempre falar, mas a gente está falando da mulher negra que é pior. É pior, sim. Desculpa aí. Então, como é que é no esporte? No esporte, vocês têm o mesmo valor? Um atleta e uma menina, um homem negro, eles têm o mesmo ou não? Eu acho que no esporte a mulher negra é levada mais a sério do que a branca. Sabe? Não, até por questão de força, de genética, sabe? Porque muitas vezes o corpo da mulher negra se desenvolve muito mais do que da mulher branca. Tipo, eu nem faço o braço direito, mas tipo, já aparece alguma coisinha aqui, sabe? Então, por exemplo, até eu, às vezes, quando chego em uma competição, eu vejo uma menina, às vezes, branquinha, magrinha, eu falo, mas não que isso mude o desempenho dela, né? Às vezes ela pode ser muito boa. Mas, tipo, aí você vê uma negona, assim, tipo, forte, assim, a menina fala, ai, me ferrei, né? Queria ter uma mulher, a Keila Costa, ela é saltadora. Eu tô seguindo a Keila por sua causa. Gente, ela é um fenômeno de mulher. Alta, forte. Imagina, você chega numa competição, você vê uma mulher daquela, você fala, me ferrei. Perdi. Então, eu acho que nesse quesito, apenas nesse quesito, a mulher negra é levada mais a sério. Só que, para homem, a mulher negra ainda está mais embaixo, né? Se você for ver, eles dão muito mais credibilidade para os homens do que para as mulheres. Tanto que quando uma mulher faz cagada, ela é horrível, né? Ai, que mulher péssima. Mas quando um homem faz uma cagada, não, tranquilo. Ele errou, ele é ser humano. Então, tem muito disso. Mas eu acho que na questão racial, a mulher negra é um pouco mais valorizada no esporte. Nesse, né? No atletismo. Atletismo.
Então, às vezes, a gente é considerada como um objeto, né? Um objeto sexual. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado com as coisas que a gente faz, que a gente fala, para a gente não ser interpretada de uma maneira completamente errada. Às vezes, por a gente ser simpática demais, também a gente acaba, né, dando impressões totalmente erradas. Mas eu acho que, apesar desse lado ruim, eu acho que ser mulher negra é uma demonstração de força. Porque não é fácil. Não é fácil. Mesmo que eu tenha tido boas condições, vários fatores, só pelo fato de ser negra, dificultam que a gente tenha uma infância assim plena, feliz. Eu sempre tive muitos problemas de autoestima durante a minha infância, tanto que eu não tive a infância que eu queria ter, né? Eu sempre quis ser a menina animada, né? Mas eu era a brava, a revoltada, que ficava irritada com tudo. E eu acredito que seja muito por essa questão de como a gente se enxerga, né? Mas depois, quando a gente cresce, quando a gente vê que tudo aquilo que a gente passava não é real, não é o que a gente é de verdade, a gente se desabrocha de uma forma assim que ninguém segura mais a gente. Quando a gente se conhece, quando a gente se ama, quando a gente se valoriza, não tem ninguém que segure a gente. Bom, pessoal, acabou a nossa entrevista, Onde Estão os Negros, com a linda Thaísa, maravilhosa. E aguardo os nossos próximos convidados, tem muita novidade. Um beijo. Até já. Pensei que eu fosse dar uma abração no tio Júnior. Esse negócio tudo muito tenso, né? Gosta de comer churrasco e de brincar de pega-pega. Quando sai para passear com a família, gosta de ir ao shopping